Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santa, Santa Matilde de Aqueborne. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração de Santo Abdias, profeta, que, depois do exílio do povo de Israel, anunciou a ira do Senhor contra os povos inimigos. Em Cesareia, na Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, São Máximo, corepiscopo e mártir. Morte no século III. Em Bremier, próximo de Vienne, na Gália Leonense, atualmente na França, os santos Severino, Esopério e Feliciano, mártires. Morte no século III. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, São Barlaão, mártir, que, embora rústico e analfabeto, mas fortalecido pela sabedoria de Cristo, com invencível constância na fé repeliu o fogo e o incenso que lhe punham nas mãos para sacrificar aos ídolos, e pela ferocidade do tirano, alcançou a palma do martírio. Morte no ano 303. Em Heracleia, na Trácia, hoje Mármara, também na Turquia, 40 santas mulheres, virgens e viúvas, mártires. Morte no século IV. Na região de Velay, na Aquitânia, hoje na França, Santo Eudo, abade. Morte no ano 720. No Monte Mercúrio, na Calábria, região da Itália, São Simão, eremita. Morte no século X. No Mosteiro de Elfta, na Saxônia, região da Odierna Alemanha, Santa Matilde, virgem, que foi mulher de insigne doutrina e humildade, iluminada pelo dom divino da contemplação mística. Morte no ano 1298. Em Mântua, na Lombardia, região da Itália, o beato Tiago Benfatti, bispo, da Ordem dos Pregadores, que, além de pacificar as discórdias na cidade, socorreu o povo assolado pela peste e pela fome. Morte no ano 1332. Em Garraf, localidade da província de Barcelona, na Espanha, os beatos mártires Eliseu Garcia Garcia, religioso da Sociedade Salesiana, e Alexandre Planas Sauri, que, no tempo da perseguição contra a fé,
foram dignos de se associarem ao combate salvífico de Cristo. Morte no ano 1936. Santa Matilde de Aqueborne. Aqui estou, eu te dou meus olhos, a fim de que possas ver todas as coisas, dou-te meus ouvidos, para que possas ouvir tudo que ouço, dou-te minha boca, para que por esse meio pronuncies tudo aquilo que dizes ao falar, rezar ou cantar, dou-te meu coração, para que julgues todas as coisas pelo meu amor. A estas palavras Matilde sentiu-se toda atraída ao Senhor e a ele intimamente unida, como sinal de que lhe parecia ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, falar com a boca de Deus, por fim, não ter mais outro coração que o coração de Deus. Meu amor, disse Jesus a Santa Matilde, de tal modo em te adentrou e se difundiu em ti, que me pareces amar mais com meu coração do que com o teu. Santa Matilde de Aqueborne foi uma das grandes figuras do mosteiro de Elfta, que viveu no século XIII. A sua irmã Santa Gertrude a Grande, na obra O Livro da Graça Especial, em que são narradas as graças especiais que Deus deu a Santa Matilde, assim afirma, e isso que escrevemos é bem pouco em comparação àquilo que omitimos. Unicamente para a glória de Deus e utilidade do próximo publicamos estas coisas, porque parece-nos injusto manter o silêncio sobre tantas graças que Matilde recebeu de Deus não tanto por ela mesma, a nosso ver, mas para nós e para aqueles que virão depois de nós. Essa obra foi redigida por Santa Gertrude e uma outra co-irmã de Elfta e tem uma história singular. Matilde, com a idade de 50 anos, atravessava uma grave crise espiritual, unida a sofrimentos físicos. Nesta condição, confidenciou a duas co-irmãs amigas as graças singulares com que Deus a tinha guiado desde a infância, mas não sabia que elas anotavam tudo. Quando soube disso, ficou profundamente angustiada e perturbada. O Senhor, no entanto, tranquilizou-a, fazendo-lhe compreender que tudo o que era escrito era para a glória de Deus e o proveito do próximo. Assim, essa obra é a fonte principal para obter informações sobre a vida e espiritualidade da nossa santa. Com ela, somos introduzidos na família do Barão de Aqueborne, uma das mais nobres, ricas e poderosas da Turíngia, aparentada com o imperador Federico II, e entramos no mosteiro de Elfta no período mais glorioso da sua história. O barão havia dado ao mosteiro uma filha, Gertrude de Aqueborne, 1231-1232 a 1291-1292, dotada de uma forte personalidade, abadesa por 40 anos, capaz de dar uma impressão peculiar à espiritualidade do mosteiro, levando-a a um extraordinário florescer enquanto centro de mística e cultura, escola de formação científica e teológica. Gertrude ofereceu às monjas uma elevada instrução intelectual, que as permitia cultivar uma espiritualidade fundada sobre a Sagrada Escritura, sobre a liturgia, sobre a tradição patrística, sobre a regra e espiritualidade cisterciense, com particular predileção por São Bernardo de Claraval e Guglielmo de Street-Thierry. Foi uma verdadeira mestra, exemplar em tudo, na radicalidade evangélica e no zelo apostólico. Matilde, desde a infância, recebeu e apreciou o clima espiritual e cultural criado por sua irmã, oferecendo depois a sua própria marca. Matilde nasce em 1241 ou 1242 no castelo de Elfta, é a terceira filha do barão. Aos 7 anos, juntamente com sua mãe, visita a irmã Gertrude no mosteiro de Rodersdorf. É tão fascinada por aquele ambiente que deseja ardentemente fazer parte dele. Entra como educanda e, em 1258, torna-se monja no convento, transferindo-se, entretanto, para Elfta, na propriedade dos Aqueborne. Distingue-se pela humildade, fervor, amabilidade, limpidez e inocência de vida, familiaridade e intensidade com que vive o relacionamento com Deus, a Virgem, os santos. É dotada de elevadas qualidades naturais e espirituais, entre as quais a ciência, a inteligência, o conhecimento das coisas humanas, a voz de uma maravilhosa suavidade, e tudo a tornava apta a ser para o mosteiro um tesouro, sobre todos os aspectos. Assim, o Rouxinol de Deus, como era chamada, ainda muito jovem, torna-se diretora da escola do mosteiro, diretora do coro, mestre de noviças, serviços que desempenhou com talento e infatigável zelo, não somente para proveito das monjas, mas a todos desejava fazer chegar a sua sabedoria e bondade.
Iluminada pelo dom divino da contemplação mística, Matilde compõe numerosas orações. É mestra de fiel doutrina e de grande humildade, conselheira, consoladora, guia no discernimento, e ela, lê-se, distribuía a doutrina com uma abundância que nunca havia se visto no mosteiro, e temos, ai de mim, grande temor, de que não se verá nunca mais nada semelhante. As irmãs reuniam-se em torno dela para sentir a palavra de Deus como junto de um pregador. Era o refúgio e a consoladora de todos, e tinha, por dom singular de Deus, a graça de revelar livremente os segredos do coração de cada um. Muitas pessoas, não somente no mosteiro, mas também estrangeiros, religiosos e seculares, vindos de longe, atestavam que essa Santa Virgem havia livrado-lhes das suas penas e que nunca tinham experimentado tanta consolação quanto junto dela. Compôs e também ensinou tantas orações que, se fossem reunidas, excederiam o volume de um saltério. Em 1261, chega ao convento uma menina de 5 anos, de nome Gertrude, é confiada aos cuidados de Matilde, com apenas 20 anos, que a educa e guia na vida espiritual até fazê-la não somente excelente discípula, mas a sua confidente. Em 1271 ou 1272, entra no mosteiro também Matilde de Magdeburgo. O lugar acolhe, assim, 4 grandes mulheres, duas Gertrude e 2 Matilde, glória do monaquismo germânico. Na longa vida transcorrida no mosteiro, Matilde é afligida por contínuos e intensos sofrimentos, aos quais se juntam duríssimas penitências escolhidas para a conversão dos pecadores. Desse modo, participa da paixão do Senhor até o fim da vida. A oração e a contemplação são o humus vital da sua existência, as revelações, os seus ensinamentos, o seu serviço ao próximo, o seu caminho na fé e no amor têm aqui as suas raízes e o seu contexto. No primeiro livro da obra Liber Specialis Gratiae, as redatoras recolhem as confidências de Matilde explicadas nas festas do Senhor, dos santos, e de modo especial, da Beata Virgem. É impressionante a capacidade que essa santa tem de viver a liturgia nos seus vários componentes, também aqueles mais simples, levando-os à vida cotidiana monástica. Algumas imagens, expressões, aplicações às vezes estejam distantes da nossa sensibilidade, mas, se considera a vida monástica e a sua missão de mestra e diretora do coro, colhe-se a sua singular capacidade de educadora e formadora, que ajuda as co-irmãs a viver intensamente, partindo da liturgia, todos os momentos da vida monástica. Na oração litúrgica, Matilde dá particular relevância às horas canônicas, à celebração da Santa Missa, sobretudo à Santa Comunhão. Aqui é frequentemente tomada em êxtase em uma intimidade profunda com o Senhor no seu ardentíssimo e dulcíssimo coração, em um diálogo estupendo, no qual pede luzes interiores, enquanto intercede de modo especial pela sua comunidade e as suas co-irmãs. Ao centro estão os mistérios de Cristo, com relação aos quais a Virgem Maria refere constantemente para caminhar sobre a via da santidade, e se tu desejas a verdadeira santidade, estejas próxima ao meu Filho, ele é a própria santidade que santifica todas as coisas. Nesta sua intimidade com Deus está presente o mundo inteiro, a Igreja, os benfeitores, os pecadores. Para ela, céu e terra unem-se. As suas visões, os seus ensinamentos, os acontecimentos da sua existência são descritos com expressões que evocam a linguagem litúrgica e bíblica. Compreende-se assim o seu profundo conhecimento da Sagrada Escritura, que era o seu pão cotidiano. A ela recorre continuamente, seja valorizando os textos bíblicos na liturgia, seja desenhando símbolos, termos, paisagens, imagens, personagens. A sua predileção é pelo Evangelho, e as palavras do Evangelho eram para ela um alimento maravilhoso e suscitavam no seu coração sentimentos de tamanha doçura que frequentemente, pelo entusiasmo, não podia terminar a leitura. O modo com que lia aquelas palavras era tão fervoroso que em todos suscitava devoção. Da mesma forma, quando cantava no coro, era toda absorvida em Deus, transportada por tal ardor que às vezes manifestava os seus sentimentos com gestos e outras vezes, como que tomada em êxtase, não sentia aqueles que a chamavam ou moviam e contrariada retomada o sentido das coisas exteriores. Em uma das visões, é Jesus mesmo a recomendar-lhe o Evangelho, abrindo-lhe a chaga do seu dulcíssimo coração,
diz-lhe: considera quanto imenso seja o meu amor, se desejas conhecê-lo bem, em nenhum lugar o encontrarás expresso mais claramente que no Evangelho. Ninguém nunca ouviu falar de sentimentos mais fortes e macios quanto estes: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jó 15, 9. Queridos amigos, a oração pessoal e litúrgica, especialmente a liturgia das horas e a Santa Missa, são as raízes da experiência espiritual de Santa Matilde de Aqueborne. Deixando-se guiar pela Sagrada Escritura e nutrir pelo pão eucarístico, ela percorreu um caminho de íntima união com o Senhor, sempre na plena fidelidade à Igreja. É isso também para nós um forte convite a intensificar a nossa amizade como o Senhor, sobretudo através da oração cotidiana e da participação atenta, fiel e atrativa na Santa Missa. A liturgia é uma grande escola de espiritualidade. A discípula Gertrude descreve com expressões intensas os últimos momentos da vida de Santa Matilde de Aqueborne, duríssimos, mas iluminados pela presença da Santíssima Trindade, do Senhor, da Virgem Maria, de todos os santos, também da irmã de sangue Gertrude. Quando chegou a hora em que o Senhor desejou levá-la para si, ela lhe pede ainda poder viver no sofrimento pela salvação das almas, e Jesus se compraz deste ulterior sinal de amor. Matilde tinha 58 anos. Percorreu o último trecho da estrada caracterizado por 8 anos de graves doenças. A sua obra e a sua fama de santidade difundiram-se amplamente. Santa Matilde de Aqueborne confia-nos ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria. Convida a louvar o Filho com o coração da Mãe e a louvar Maria com o coração do Filho. Saúdo-vos, ó Virgem Veneradíssima, naquele dulcíssimo orvalho, que do coração da Santíssima Trindade difunde-se em vós. Saúdo-vos na glória e na alegria com que agora vos alegrais na eternidade, vós que, preferida entre todas as criaturas da terra e do céu, fostes eleita ainda antes da criação do mundo. Amém. Santa Matilde de Aqueborne, rogai por nós.